Boa noite a todos. Meu nome é Otávio Mangilha, eu sou médico cardiologista, sou doutor em prevenção cardiovascular pela Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vou falar para vocês um tema que eu acho que não podia ser mais atual, né? Entre o medo e a esperança, estratégias para balança pender para o lado correto. Estamos vivendo um momento bem particular da nossa história, né? Acho que um dia nós vamos olhar para tudo isso e vamos ser capazes de rir de tudo isso, mas por hora está difícil, né? Estamos num momento de um amadurecimento coletivo. Eu começo minha palestra mostrando para vocês um dado muito interessante e alarmante. Nós estamos muito preocupados com a questão do coronavírus, né? Muitas mortes no mundo, pessoas adoecendo. Mas eu preparei essa aula ontem de manhã e eu entrei num aplicativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia chamada Cardiômetro. O cardiômetro mostra a quantidade de mortes cardiovasculares no Brasil ao vivo, online. E no mês de março, do dia 1º de março até o dia 27 de março, às 8h47, que foi que eu produzi esse slide, já havia morrido de causas cardiovasculares no Brasil 28.640 pessoas no mês de março, que é um volume de óbitos maior do que o coronavírus desde que se iniciou esse problema todo. Por ano, em 2017, o último ano que tem uma estimativa do ano todo, 383 mil mortes de causas cardiovasculares no Brasil. Então, sábado à noite, a gente podia estar reunido fazendo outra coisa, mas estamos de quarentena dentro de casa, e então uma boa oportunidade para vocês ouvirem um cardiologista falar e ajudar na vida de vocês. O roteiro da minha apresentação nós vamos falar estresse e ansiedade levam a doença física ou não. Vamos falar do medo à esperança, como enfrentar essa batalha com as armas corretas. E vamos falar dos benefícios da meditação transcendental na saúde física e emocional. Começo, então, perguntando para vocês, será que o estresse e a ansiedade levam à doença física? Essa é uma pergunta cuja resposta hoje ela é bastante intuitiva, mas não foi sempre assim. A ciência sempre quis produzir dados que corroborassem essa ideia. Eu estou mostrando aí um slide para vocês de um estudo chamado Interheart. O estudo Interheart, ele avaliou em grandes populações de pessoas quais eram os fatores de risco para que o indivíduo viesse a ter um infarto agudo do miocárdio. Esse estudo foi feito entre outros centros aqui no Brasil também, tá? Dr. Álvaro Avezum, um cardiologista de São Paulo, foi responsável por essa pesquisa aqui no Brasil. Nós vimos no estudo Interheart que o estresse psicossocial é um fator de risco tão grande quanto, por exemplo, fumar ou ter diabetes para desenvolver infarto agudo do miocárdio. De forma muito interessante, em conversa com o Dr. Avezum, ele me disse que no Brasil, na população brasileira desse estudo, foi o lugar no mundo onde a gente pôde atribuir maior peso para o estresse psicossocial como fator de risco para infarto. Então, aquela ideia do brasileiro ser um cara festivo, um cara alegre, ela só existe no estereótipo mesmo. Somos uma população de pessoas estressadas, ansiosas e que estão morrendo do coração. Só mostrando para vocês um dado interessante, eu prometo que eu não vou ficar no Medicaid, tá? Só para introduzir alguns conceitos interessantes para vocês, e aí nós vamos falar daquilo que interessa, né? Se vocês olharem Opa, eu saí da apresentação, só um instantinho. Tá na tela, Otávio. É só você dar o reproduzir. Eu saí da apresentação que eu queria... Ah, tá. Tá. Se vocês olharem à direita do slide, nós temos aqui uma imagem de perfusão do coração chamada cintilografia miocárdica. Então, essa rosquinha que vocês veem é o ventrículo esquerdo do coração.
Então, o paciente aqui, ele está numa situação de repouso, aqui, controle, e ele foi submetido a estresse mental. Então, vocês veem aqui à direita que durante o estresse mental, olha como a perfusão de sangue no coração desse indivíduo ela diminui, tanto quanto quando ele é submetido a exercício físico na figura de baixo. Então, o estresse mental, ele é muito nocivo para o coração. E na outra parte do slide, se vocês olharem abaixo, são dados de mortalidade cardiovascular, sendo que no dia 17 aqui, que está no slide, cuja a barrinha é bem maior do que as outras, teve um terremoto em Los Angeles. Então, vocês veem que existe um risco de infarto normal na cidade, mas que no dia de um terremoto, que é um estresse psicossocial tremendo, né, houve um aumento brutal no risco de infarto. Então, para vocês verem como realmente o estresse ele está relacionado à doença cardiovascular. E por que falar de doença cardiovascular? Simplesmente porque é a principal causa de morte no mundo. 31% das pessoas que perdem a vida perdem de causas cardiovasculares. Além disso, 60% dos indivíduos vão experimentar um agravo cardiovascular à saúde antes de morrerem. Tá? Então, como é que isso funciona? Quando a gente tem um estímulo estressor, existe uma parte do nosso cérebro, uma parte muito primitiva do nosso cérebro, chamado sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pela nossa resposta automática de fuga ou luta. Por exemplo, imaginem só quando a gente morava numa situação de risco físico bem maior, quando a gente morava em floresta, por exemplo, e caísse de uma árvore uma onça na sua frente. O sistema límbico ele te permitia formar uma resposta do seu corpo para fugir do agressor ou mesmo lutar, caso não fosse possível a fuga. Então, quando o sistema límbico é ativado, ele ativa uma parte do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, chamado sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático leva à produção de adrenalina na circulação. Quando o sistema límbico é ativado de forma crônica, existe uma região do nosso cérebro chamada hipotálamo, que estimula uma outra região chamada hipófise, que vai estimular uma glândula que a gente tem em cima dos rins, chamada suprarrenal, que vai produzir os glicocorticoides. Tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele, de forma aguda, ele aumenta a frequência do coração, aumenta a nossa capacidade respiratória, aumenta o fluxo sanguíneo e diminui a atividade gastrointestinal. Tá? E o sistema, a suprarrenal que produz os glicocorticoides, faz uma resposta mais crônica ao estresse, sendo que essa resposta ela é altamente nociva para nós. A ativação do cortisol de forma crônica aumenta a pressão arterial, aumenta o risco da gente ficar gordo, obeso, aumenta a obesidade abdominal, principalmente. Então, os estressados tendem a ganhar peso com mais facilidade. E, além disso, aumenta o risco de diabetes e diminui a nossa imunidade, aumentando o risco, por exemplo, a infecções e câncer também. Então, estresse psicossocial, acho que é uma palavra que eu quero que fique aí na cabeça de vocês. O estresse psicossocial ele está relacionado a um fenômeno chamado ansiedade. Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de duas coisas. O ansioso, ele tem antecipação do sofrimento futuro. Então, a emoção anexa à ansiedade é a de medo, medo do futuro. Quando você conversa com um ansioso, a cabeça dele está sempre no momento futuro. E o momento futuro do ansioso é sempre recheado de perigos e incertezas. Então, é uma emoção relacionada ao medo e também ao pessimismo. Tá? E qual que é o antídoto para o medo? A esperança. Esperança a gente pode definir como uma atitude positiva diante de um momento difícil. É muito difícil a questão da esperança, ela deve ser avaliada de uma forma adequada, porque o risco da esperança tola é nós caímos na tal da síndrome da Poliana, né? Que é aquela esperança vazia, aquela esperança infantil. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de manter-se positivo, apesar de encarar os problemas de forma responsável e adequada. Tá? Os estudos dizem que a esperança tem uma série de benefícios para nós. Melhora a nossa autoestima, melhora a nossa autoconfiança, melhora a criatividade, a capacidade de resiliência física, que nesse momento é muito importante, mental,
É um estímulo à fraternidade, leva o indivíduo a ter um estilo de vida mais saudável, melhora a longevidade, aumenta a paz espiritual e por aí vai, tá no slide aí, depois vocês leiam, tá? Então tem vários benefícios da esperança para a nossa saúde física e mental. Ok. Eu quero ter esperança. Então é um simples ato de vontade, então eu vou ter esperança. Olha, eu acho que não é bem assim, eu acho que nós precisamos nos munir dos instrumentos corretos para desenvolvermos essa expectativa positiva diante da vida. Eu acho que isso nós precisamos das ferramentas corretas para chegar lá. E aí eu quero contar para vocês, começar falando dessas estratégias, contando um caso clínico para vocês, tá? Esse é um relato de um caso de um médico que teve sempre uma trajetória na vida profissional ascendente, graduou-se em medicina bastante jovem, fez residência num serviço muito legal, fez doutorado, teve sempre uma trajetória profissional muito positiva e interessante. Mas à medida que a trajetória profissional desse indivíduo ia melhorando, o índice de felicidade dele ia caindo progressivamente na medida inversa das coisas, tá? E à medida que a capacidade de ser feliz, de aproveitar o momento presente, de desfrutar da vida ia caindo, obviamente o nível de estresse e ansiedade aumentavam na mesma proporção. Sendo que essa pessoa, em 2010, teve um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, tá? TAG na medicina a gente chama de transtorno de ansiedade generalizado, com episódios de pânico, tá? Ele procurou o psiquiatra, não teve uma resposta adequada com a medicação, e aí estava diante de um problema porque essa pessoa estava extremamente infeliz e não respondia bem à medicação, e aí, o que fazer? Não sei se vocês já perceberam, mas esse paciente que eu estou relatando aqui sou eu. Eu estava nessa situação e, para relatar rapidamente para vocês, em 2010 eu fiz uma viagem para a Itália, que é um lugar, inclusive, que eu preciso voltar porque a viagem foi muito ruim. Eu estava lá em paisagens maravilhosas, lugares muito bonitos, e não estava feliz lá. Por que não estava feliz lá? Porque a minha mente não estava lá. E então, voltando dessa viagem, eu intuí uma coisa foi a seguinte: olha, eu só vou ser capaz de ser feliz se a minha mente, se a minha atenção estiver 100% no momento presente, e não desviada para o momento futuro e com pensamentos de baixa qualidade. E aí eu pedi para Deus que me mostrasse um caminho que fosse um caminho adequado para que eu conseguisse superar isso, uma vez que a medicina, que é a profissão que eu exerço, não tinha muita coisa para me oferecer, porque eu não respondia bem à medicação. Eu comecei a ficar muito preocupado diante desse cenário, porque esse slide aqui ele mostra um estudo do CREMESP, do CRM do Estado de São Paulo, e que diz o seguinte: médicos morrem jovens, médicos são estressados, ansiosos e morrem jovens. Para vocês terem uma ideia, a expectativa média de vida em mulheres médicas, não chega a 60 anos. Eu acho esse dado extremamente alarmante, porque, inclusive, a expectativa média de vida em mulheres, ela é maior do que nos homens, na população geral, mas em médicas não chega a 60 anos. Nos médicos é um pouquinho melhor, mas também não é nada que chega a nos animar muito, né? Médicos homens vivem, em média, 72 anos. Então, eu estava diante de uma situação onde eu estava infeliz, ansioso e vislumbrando um futuro ruim para mim. E eu precisava de uma estratégia adequada de enfrentamento. Os anos foram passando, as coisas foram acontecendo e a meditação transcendental ela caiu no meu colo, muito por acaso. Eu fui fazer uma visita para um amigo cardiologista em Uberlândia, o Dr. Roberto Botelho, e o Dr. Roberto Botelho, grande entusiasta da meditação transcendental, depois o Renner pode falar isso, me disse assim: cara, você precisa aprender a meditar. Você está ansioso pra caramba, você precisa aprender a meditar, vai te ajudar. E falou muito do que eu falo hoje. Eu falei: cara, esse cara tá tão animado com isso,
de repente eu preciso mesmo aprender a meditar. E o dia que eu aprendi meditação transcendental foi game changing para mim, mudou o rumo do jogo da minha vida. Aquela sensação de angústia que eu sentia, de que algo ruim ia acontecer, ou seja, aquele medo que não me abandonava 24 horas do meu dia, simplesmente com uma semana que eu estava meditando, ele desligou e sumiu. E isso foi muito especial para mim, mas não foi a única coisa que eu fiz na minha vida. Um outro elemento que eu adotei como estilo de vida e como remédio para o meu transtorno de ansiedade foi a prática da atividade física regular. A medicina também estuda muito isso. Eu não vou abordar isso na minha aula hoje, tá? Vocês têm uma infinidade de gente que fala de atividade física nas redes sociais e aonde quer que vocês possam ir. Mas eu passei a praticar atividade física regular. No final, acabei virando triatleta. E eu faço triatlo nas minhas horas vagas. Adoro. Mas no começo o exercício não era algo extremamente prazeroso na minha vida, não. Comecei a fazer como remédio mesmo, como forma de alívio do meu estresse e da ansiedade para ter mais saúde física. Uma outra estratégia que eu adotei para mim foi a prática da psicoterapia. Nós temos alguns professores de meditação aqui no grupo e eu não quero fazer uma oposição das coisas, ou praticar meditação ou fazer psicoterapia. Eu acho que essas duas coisas não são necessariamente excludentes entre si. Mas a psicoterapia, ela me ajudou a me permitir perseverar no caminho da meditação transcendental. Eu vejo muita gente que aprende MT e acaba abandonando, percebe que é bom, que ajuda, que a vida melhorou, que eu tô mais disposto fisicamente, a minha mente funciona melhor, eu estou feliz praticando MT. E aí essas pessoas, às vezes, vão no meu consultório um tempo depois, e eu indico muito MT para os meus pacientes, elas vão no meu consultório um tempo depois, e eu pergunto, e aí, você está meditando? Não, eu parei, eu abandonei. Aí você fala, pô, mas você não estava tão bom, não estava legal, você não estava se sentindo mais feliz, mais realizado? Enfim, todos aqueles benefícios que nós sabemos que a MT tem. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas não se permitem sair da zona de conforto. Elas ficam acomodadas numa zona chamada zona de conforto, que é um lugar onde nós não estamos felizes. Eu acredito muito, tem um autor americano chamado Steven Pressfield. O Steven Pressfield ele fez um livro chamado A Guerra da Arte. É a guerra da arte mesmo, não é a arte da guerra, tá? Nesse livro, ele relata o processo de criação dele. Ele é um escritor renomado que faz romances, já escreveu vários best-sellers. Nesse livrinho, que tem umas 100 páginas mais ou menos, é bem fácil de vocês encontrarem na internet, ele descreve o processo de criação dele, como é que ele faz para criar. E ele fala de uma força chamada resistência. A resistência é aquele eu dentro de nós que não nos quer feliz. Ele nos quer acomodados. Então, eu penso que a psicoterapia me ajudou a superar a resistência, superar aquela força que puxa para baixo e nos faz ficar nessa tal zona de conforto. Se vocês quiserem, em algum momento, podemos até discutir mais sobre isso. Mas essa foi a minha estratégia para vencer o medo e desenvolver uma atitude mais positiva diante da vida. Ou seja, incrementar a minha esperança diante da existência. E eu queria focar, então, nessa terceira parte da minha aula, nos benefícios da MT na saúde física e emocional, que eu penso que aprender MT foi a grande virada na minha vida e o jogo da minha vida passou a ser muito mais positivo. Assistíamos hoje de manhã uma palestra do Raja Luiz e ele nos deixou uma tarefa para amanhã, que era fazer uma avaliação da vida em vários campos da vida, profissional, pessoal, afetivo, espiritual, financeiro. E fazendo um balanço da minha vida, eu me peguei fazendo esse exercício hoje à tarde e eu cheguei à conclusão que a minha vida
passou a andar de uma forma muito mais positiva, muito mais plena, depois que eu aprendi e pratiquei MT na minha vida. Eu aprendi MT no ano de 2014 com o professor Reno, e depois eu fiz o curso de CIDS no ano de 2018. Então, falando primeiro, benefícios cardiovasculares da meditação transcendental. Se o estresse ativa o sistema nervoso simpático, a MT diminui a atividade do sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, no longo prazo, ele é extremamente deletério para a saúde cardiovascular. Então, indivíduos que praticam meditação transcendental têm um nível de pressão arterial, tanto a máxima, que a gente chama de pressão sistólica, quanto a mínima, que a gente chama de diastólica, menor quando praticam meditação transcendental. E esse efeito ele é superior com a técnica da MT em relação a outras técnicas de manejo de estresse que nós vemos por aí. Sendo que, por esse motivo, no ano de 2013, a American Heart Association publicou um documento dizendo que a técnica da meditação transcendental era recomendada, deveria ser considerada em todos os pacientes com pressão arterial maior ou igual a 120/80, a 12/8, como estratégia adicional de tratamento da hipertensão arterial. Além disso, em indivíduos, por exemplo, que tenham uma alteração chamada síndrome metabólica, a síndrome metabólica, para quem não conhece, é um conjunto de alterações que vem da obesidade abdominal. No longo prazo, a síndrome metabólica ela leva ao diabetes. E o mecanismo que gera essa tal síndrome metabólica é a resistência insulínica. A insulina não consegue agir de forma adequada. Então, a prática da meditação transcendental, por exemplo, diminui a resistência à ação da insulina. A insulina age de forma mais adequada no corpo em indivíduos que tenham doença cardiovascular. Um outro dado muito interessante. Para mim, esse slide aqui é o mais importante de todos, de tudo que eu vi em termos de dados científicos sobre a meditação transcendental. Indivíduos que praticam meditação transcendental têm um risco 48% menor em um acompanhamento de até 5 anos do que indivíduos que não praticam meditação transcendental, um risco 48% menor de morte, ataque cardíaco e derrame, AVC. Para vocês terem uma ideia do impacto desse número 48% menor, o melhor remédio que nós temos na medicina para esse mesmo efeito reduz, no melhor cenário, 40% esse risco. Sendo que a MT não tem contraindicação, não tem efeito colateral e, mais do que benefício para a sua saúde cardiovascular, você vai ter uma série de outros benefícios que nós ainda vamos falar ao longo dessa aula. Então, se nós fizermos uma curva de expectativa de vida de indivíduos que praticam meditação ao longo de 10 anos, indivíduos que já sejam doentes do coração, eles têm um risco muito menor de morrer do que indivíduos que não praticam MT. Isso aqui também acho muito interessante. Esse estudo já é um pouco antigo, no ano de 1996, mas saiu agora em 2019 um estudo muito parecido com esse, que mostrou assim, indivíduos que já têm as artérias do coração todas obstruídas, ou seja, não tem muito mais o que fazer em termos de cardiologia para eles, se eles aprendem meditação transcendental, a capacidade de tolerância ao exercício melhora muito. Ou seja, o coração fica mais bem irrigado durante o exercício. E por tudo isso que eu falei aqui, toda essa evidência científica, essa gama de dados científicos que nós temos na área cardiovascular, no ano de 2017, essa mesma American Heart Association, que lá em 2013 tinha dito assim, olha, MT é legal para que os indivíduos não fiquem hipertensos ou como estratégia adicional, além da medicação, para tratamento da hipertensão, eles disseram assim, eles lançaram um documento, um guideline que a gente fala, uma diretriz, dizendo assim, a meditação é uma forma adequada, uma estratégia adicional em relação a tudo que nós cardiologistas fazemos para diminuir a explosão de mortalidade cardiovascular que nós estamos vendo no mundo de hoje. Então, a cardiologia já reconhece a meditação como uma estratégia para salvar vidas do ponto de vista cardiovascular. Do ponto de vista neuropsicológico,
que a gente pode falar sobre MT? Estudo bem antigo também, mostra diminuição no hormônio de estresse, aquele cortisol que eu falei lá no comecinho da aula, quando a gente pratica MT, durante a MT e mesmo depois, nós temos um nível de cortisol menor do que indivíduos que não praticam. A meditação transcendental, ela é mais eficiente do que outras técnicas de meditação e de contemplação para a redução de estresse e ansiedade. Isso já tem uma série de estudos também. A gente pode resumir os benefícios mentais da MT nesse slide aqui. Melhora transtorno de déficit de atenção, melhora a insônia, melhora a depressão, melhora a ansiedade, melhora a capacidade de funcionamento mental, a clareza de pensamento, diminui abuso de substâncias, por exemplo, como o álcool, e leva uma série de benefícios. As pessoas que trabalham, que praticam MT, elas têm menor nível de estresse e ansiedade, menor índice de hostilidade, de raiva e uma capacidade de resiliência melhor do que indivíduos que não praticam MT. Mas como é que a MT faz para produzir tudo isso no nosso cérebro? Acredito que, se não a totalidade, mas a imensa maioria das pessoas que estão ouvindo essa apresentação praticam MT, provavelmente já ouviram o professor de vocês falar isso. Para quem já ouviu, vamos relembrar. Para quem não ouviu, vamos ouvir. A meditação, ela atua no nosso cérebro, aumentando a capacidade de coerência. O que é isso? É como se cada bolinha dessa, à esquerda de vocês, fosse uma área do nosso cérebro que estivesse fazendo uma determinada atividade, uma atividade elétrica específica. Quando a gente não pratica a meditação, cada área do cérebro está dizendo uma coisa. Vocês imaginem só uma multidão de pessoas falando ao mesmo tempo, cada um falando uma coisa diferente. É impossível da gente se fazer entender dessa forma. Quando nós praticamos meditação transcendental, aqui à nossa direita, essas áreas do cérebro, elas conversam entre si. É como se elas estivessem dialogando entre si, falando a mesma história. Então, nosso cérebro ganha algo que nós chamamos de coerência quando nós praticamos meditação transcendental. Essa coerência, ela acontece durante a prática, obviamente num nível mais exponencial, mais elevado durante a prática, mas nós conseguimos reter essa coerência no nosso dia a dia quando nós fazemos eletroencefalograma de indivíduos que praticam MT. Se vocês não viram, olhem no YouTube, tem lá, tem uma palestra do Dr. Arenanda, onde a professora Elisa foi a cobaia dele, mostrando ao vivo lá a coerência cerebral na atividade eletroencefalográfica da Elisa durante a prática da MT. Então, a gente atinge um nível de coerência quase de 100%, mas nós conseguimos reter essa coerência cerebral fora da prática da MT. E esse ganho de coerência cerebral leva a essa gama de benefícios que vocês podem ver nesse slide e experimentar na vida de vocês. Como é que isso funciona lá no nosso cérebro? Quando nós estamos estressados, existe uma atividade excessiva de uma área do cérebro que eu mostrei para vocês, chamado sistema límbico, que é a parte primitiva do nosso cérebro. Quando o sistema límbico está trabalhando demais, ele desliga a área do nosso cérebro, que o Reino gosta de falar essa palavra, que é o presidente do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que é a área assim responsável pelo julgamento. Então, o sistema límbico ele responde de forma automática. É como se você tivesse um cão que está preso. Então, você tem um estímulo, você solta esse cão, ele vai lá e morde, e depois o córtex pré-frontal pergunta se devia ter mordido ou não. Mas aí é tarde, a gente já mordeu, né? Quando nós praticamos MT, o córtex pré-frontal ele trabalha de uma forma mais eficaz e mais integrada com o resto do cérebro. Então, ele atua de uma forma mais eficaz sobre essa área do cérebro chamada sistema límbico, sendo capaz de modular a atividade do sistema límbico. Então, o sistema límbico não fica dando tanto ruído, não fica mordendo a todo momento.
imagens aqui de PET scan, como se fosse uma tomografia com emissão de pósitrons do cérebro. Mostro aqui, à esquerda, indivíduos antes de praticar a meditação transcendental e depois de praticar a meditação transcendental. A gente olha aqui, à esquerda, uma pouca atividade dessa região do cérebro chamado córtex pré-frontal. Vocês vejam que depois de um tempo praticando meditação transcendental, a captação aqui, a atividade do córtex pré-frontal, ela aumenta muito. Então, o indivíduo tem uma capacidade melhor de julgamento. O córtex pré-frontal é a área nobre do nosso cérebro. Então, quando ele ganha atividade, nós ganhamos mais vida. Por outro lado, áreas primitivas do cérebro, que ficam lá dentro do cérebro, isso aqui já está presente no cérebro dos répteis, por exemplo, que já tem uma organização mínima para que haja isso. Eu brinco, eu falo que os peixes não têm sistema límbico, eles são bobos o suficiente para beliscar o anzol. Os répteis, por exemplo, já têm um sistema límbico um pouco mais organizado, eles conseguem captar o estresse do ambiente. Você não vai conseguir que uma cobra, por exemplo, consiga beliscar uma isca sua. Mas, nesse mesmo estudo, nós vemos que existe uma grande atividade aqui do sistema límbico, da região primitiva do cérebro, que diminui após a prática da MT. Outras áreas anexas ao sistema límbico também têm grande atividade e ela diminui com a prática da MT. É como se a MT tornasse o nosso cérebro mais apto, mais eficiente. A nossa vida ganha abundância quando nós praticamos MT. Por quê? O principal órgão do nosso corpo, que é o cérebro, passa a trabalhar de uma forma mais eficiente quando nós temos essa prática regular. Tá? Então, o córtex pré-frontal, o tálamo e os gânglios da base, que essas duas estruturas aqui fazem parte do sistema límbico. Tá? Então, qual é a ideia minha hoje? A MT torna o nosso cérebro mais apto, ela melhora o nosso cérebro, ela muda o mecanismo de funcionamento do nosso cérebro e isso faz com que o cérebro, que governa a atividade do nosso corpo todo, faça com que o nosso corpo trabalhe melhor, nós ganhamos saúde física e nós ganhamos abundância na vida. Então, a mente funcionando bem faz o corpo funcionar bem, o coração funciona melhor e a gente vive mais e melhor e mais apto para enfrentar esse momento. A MT renova as nossas esperanças, a expectativa positiva diante da vida. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado.